Começando o Pod On, o podcast da New On, sejam bem-vindos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o joinha aí para você receber todas as notificações dos nossos podcasts e os vídeos que a gente posta sempre aqui no nosso canal. Se você estiver aí no Instagram também, segue a gente. Enfim, essas padrão já, né, gente, do YouTube. Segue nós, segue nós. Bom, muito bem-vindos mais uma vez. E hoje estamos num cenário diferente. Eu sempre falo para o convidado seja bem-vindo, mas hoje o convidado que falou para a gente sejam bem-vindos porque nós estamos na casa do dono de uma das histórias mais vitoriosas, mais bonitas do esporte mundial. Eu geralmente não trago anotações para o nosso podcast, mas o currículo do cara é bem extenso e eu trouxe aqui para falar algumas das tantas conquistas que ele tem, né? Olha só, ele é o único técnico do mundo campeão olímpico com as seleções masculina e feminina. Medalha de ouro em Barcelona em 92 com a seleção masculina. Medalha de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012 com a seleção feminina de vôlei. Acho que só falando, acho que vocês já sacaram já quem é. José Roberto Guimarães. Zé, muito obrigado por abrir as portas aqui da sua casa, né? Desse lugar maravilhoso, lindo. Até agora há pouco estava chovendo. Eu falei, nossa, mesmo chovendo, esse lugar é maravilhoso. Um lugar de fato abençoado, que tem uma energia muito boa. E a gente veio aqui aprender com você, professor. Imagina. Bom, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui nessa ideia de como aconteceu o Sportville, mas eu só vou lembrar uma coisa, que recentemente a gente foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então não são só essas conquistas, tivemos derrotas importantes também, que a gente vai falar um pouco sobre elas, e como pautaram as nossas vidas, mas como foi importante essa medalha de prata também com a seleção feminina numa situação completamente difícil, com muitos problemas, mas que acabou num final feliz. Não tão feliz como uma medalha de ouro, mas um final feliz, o segundo colocado, uma medalha de prata. E o Sportville tem um pouco a ver com isso, né? Porque a seleção fica, em alguns momentos, ela fica aqui antes de embarques para as grandes competições, como é perto do aeroporto de Guarulhos, a gente vem para cá. Então as jogadoras também ficam um pouquinho aqui, passam um tempo treinando aqui na quadra e não dormem aqui, dormem no hotel aqui próximo. Mas a ideia começou em 92, quando eu dirigi a seleção masculina. Depois de um ouro. Depois de um ouro. Que com as dificuldades de não ter um lugar onde agregasse tudo, né? Onde você treinasse, onde você pudesse dormir, se alimentar e não perder tempo. Quando a gente fala de alto nível, time de alto rendimento, a gente tem que pensar muito em tempo e que você tem que ganhar muitos atributos nessa área, né? Ou seja, é Fórmula 1, você não pode perder tempo para nada. Então, hora do descanso, você tem que almoçar bem e já ir para o teu repouso. Os jogadores, né? Que a gente vai para o estudo. A gente não tem muita folga. Os jogadores terminam o treinamento, eles vão repousar um pouco e já tem o treinamento da tarde. Descansa a parte física. Exatamente. E a parte mental você depois continua. Começa, não para. E então, 92, num período que você pegou a seleção já às vésperas dos jogos, né? Foi muito rápido essa preparação, porque foi depois do Pan-Americano de 91, no finalzinho do ano de 91, começo de 92 é que eu fui chamado no Rio. Minha carreira estava toda ela já traçada na seleção feminina de base, eu era técnico da Sub-18, Sub-20, e aí fui chamado para a seleção adulta. Para mim foi um susto, né? Que eu falei, pô, eu não sei se eu vou dar conta, se eu tenho capacidade, se eu consigo substituir um dos melhores treinadores do mundo, que era o Bebeto de Freitas na época. Teu mentor. Exato. E aí foi um Deus nos acuda, né? Porque a aceitação dos jogadores, toda a programação para ser feita, a convocação. Eu nunca tinha dirigido um grande time.
nunca tinha tomado grandes decisões, a responsabilidade, o que eu ia dizer para o povo brasileiro em caso de derrota, começar a carreira de uma forma não muito adequada, muita responsabilidade, enfim. Mas aí eu acabei aceitando o desafio. Nós tínhamos um time promissor, mas muito jovem. E aí era assim, pô, será que esses moleques vão dar conta? Será que eles vão conseguir um resultado? Eu acho que quarto lugar para a gente naquele momento seria a realização de um sonho. Né? Está entre os 4 dos Jogos Olímpicos. Treinamento, 5 meses. As coisas começam a se desenvolver, ganha um jogo, perde outro, enfim. Os jogadores com uma certa... com um pé atrás, outro na frente comigo, porque uma coisa é treinar com o Bebeto, outra coisa é treinar com o Zé Roberto. Eu substituindo um dos melhores do mundo. Apesar de você estar ali com o Bebeto, como assistente. Né? Não era um rosto desconhecido deles, mas não nessa é o cara posição. Que toma as decisões, exatamente. Não é o cara que convoca, que corta, que programa, que faz andar o planejamento e que toma as decisões mais importantes. Mas aí ganha um jogo, perde outro, mas as coisas vão acontecendo e vão pautando as nossas vidas e de aprendizado, de muita coisa. Acabou dando certo. Tem um parênteses que eu acho que nem chamaria de parênteses, eu vejo como um marco ali, aquele Brasil e Cuba, que você toma frente ali, e ali parece que... ali foi o momento mais importante, porque estava assim, um perde e ganha, contra a Itália, Coreia, que eram os times do nosso grupo. Né? E de repente a gente vai para um jogo contra a Cuba no Maracanã, no Ibirapuera lotado. E aí 8 anos que o Brasil não conseguia ganhar do time de Cuba, que era um tabu. E depois eu peguei o vídeo desse jogo. Né? Aí eu vi o que o Marco Antônio, falecido Marco Antônio, tenho tanta saudade dele, que é transmitido pela Band em 92. E ele falou algumas coisas assim que eu trago até hoje, porque aí o jogo vai para 2-2, né? Nós temos chance de quebrar o tabu naquele time, chance. 11-8 para a gente, e aí acontece um fato do Diago puxar a rede por baixo, o juiz inverter a marcação, e aí foi quando eu parti e invadi a quadra de Cuba. E ali... mudou um pouco o contexto dos jogadores para comigo, quando eu tive aquela atitude, né? Que eu fui tirar satisfação com um cubano que era enorme e todos os cubanos em volta, aí o time do Brasil sai para me acudir, para me tirar da confusão. Acho que os caras olharam, mano, se esse cara não tá do nosso lado, eu não sei quem tá. Então aí eu acho que eles começaram a acreditar mais e me ajudar mais, assim, de uma forma... muito legal, colaborando, tentando fazer o melhor. E isso eu nunca vou esquecer. Minha gratidão vai ser eterna ao que esses jogadores fizeram para me ajudar. E aí a gente vai para a Olimpíada e ganha primeiro da Coreia, depois ganha da Rússia, ganha de Cuba, de novo na Olimpíada. Bom, enfim, nós éramos... depois considerados o time que... eu não gosto muito da palavra azarão, mas era um time e a gente passa e chega em primeiro do grupo. Aí cruza o 4º colocado, que era o Japão, depois a gente ganha e vai para a semi contra os Estados Unidos. Mas aí numa condição mental já... Melhor, né? Bem melhor, acreditando e jogando um voleibol assim extraordinário, com muita velocidade. E ali tudo estava mudando já, né? E sabe quando o brasileiro está empolgado, está motivado e está acreditando, você sabe que tem grande chance. E ali nós estávamos eufóricos, estávamos confiantes, apesar da pouca idade. Eu tinha estava fazendo 38 anos ali, dentro da Olimpíada. Aí a maioria dos jogadores com 22... só Carlão, Pampa e Paulão eram mais velhos, com 25, 26. Agora Maurício, Giovanni, Tandy, Marcelo Negrão, Janelson, Douglas, o Talman um pouco mais velho, mas todos muito jovens. E aí a gente
ganha dos Estados Unidos, foi o jogo mais difícil. E depois a gente volta a ganhar da Holanda novamente na final por 3-0. E o técnico tinha dito que a primeira derrota tinha sido, enfim, por um descuido da Holanda, que aquilo não era... Aquela história, se jogar 20 vezes com a gente, vai ganhar vai 19. E aí acabaram perdendo aquele jogo. E a gente acabou ganhando a primeira medalha de ouro em esporte coletivo para o nosso país. Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito inédito para a gente. E essa garotada mostrava que veio, né? E foi depois disso, voltando de lá, que eu comecei a construção do Sportville, juntamente com meu sogro, que acreditou na ideia. O sogro sempre, eu também. Eu recorro ao sogro também, de vez em quando. O sogrão foi muito importante nessa história. Em todas as histórias ele foi importante. Ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, mas na construção do Sportville muito mais. E nasceu justamente dessa sua percepção das dificuldades mesmo que vocês enfrentaram, né? Exato. Então, onde a gente ia, né? Sempre transporte, aí muitas vezes para alimentação, do que você queria comer, ou o treinamento, tá com o ginásio à disposição 24 horas, se você quiser treinar de madrugada, ou cedinho, ou tarde da noite, você tem essa possibilidade, porque a quadra está à sua disposição, bem como a sala de musculação, sala de vídeo. Então, essas facilidades que você programa melhor, executa melhor, e aí tudo tem uma dinâmica muito mais adequada. E a gente conseguiu colocar isso aqui. Então, quando os times vêm para cá, e a gente recebe muita gente de fora. De outros esportes, inclusive. De outras modalidades, não só de vôlei, e também que querem se preparar para campeonatos, se preparar para copas, enfim, de todas as modalidades. E o voleibol acabou sendo um marco aqui. Hoje a gente tem 2 projetos que funcionam na Sportville, o projeto de vôlei com sub-17, sub-19, sub-21 e o time adulto, bem como o projeto de tênis, que nós não temos ingerência nesse projeto, mas aqui treinam alguns dos melhores juvenis do Brasil, bem como, eu vou falar isso com muita honra, a Bia Haddad, que foi agora a nossa segunda colocada no torneio na Austrália, depois da Maria Bueno, né? A Bia conseguiu esse feito muito importante. A segunda colocação subiu, hoje ela é 80 do mundo, 80 e alguma coisa, mas deu um salto muito grande e a gente tem a honra de ter a Bia treinando junto com o Rafa, que é o técnico dela aqui. Então, de vez em quando eu dou uma espiadinha lá, tá a Bia batendo seus backhands, seus forehands, deixando seus drop shots, eu fico super orgulhoso, porque eu também aprendo. E dessa relação, você estava até explicando para a gente aqui em off, dessa relação angular, vamos dizer assim, que o tênis tem, que o vôlei tem também. Exato, porque a gente tem muita coisa. Eu chamo de treinamento, eu não chamo de aula. Né? Aula de tênis. Eu sempre mando para o meu treinador, hoje a gente vai treinar, que hora a gente vai treinar. Então, quando eu estou treinando tênis, eu sempre procuro pegar algumas dicas do que o professor me passa para ver o que eu posso levar para o vôlei. Aplicar para lá. E tem muita coisa que a gente pode aplicar, como é o ângulo da entrada da bola, a posição de pernas, a posição de quadril, enfim, o olho predominante na bola, a atenção, o foco, o saque, como eles determinam o saque aberto, fechado, ou saque no corpo. Enfim, eu fico prestando atenção em todas as dicas que ele me dá de tênis para ver o que eu posso aproveitar na minha modalidade. Sem dúvida. Então, acho que isso a gente aprende sempre, né? Seja no futebol, seja no handebol, no basquete. São coisas importantes. Eu tiro assim do basquete uma coisa que nos Estados Unidos se dá muita importância, e esses novos técnicos também do Brasil, que é a defesa. Eu sempre fui um cara que adorou a defesa. Quando eu tinha eu assistia um jogo de futebol, por exemplo, eu não gostava de jogar no gol, mas eu sempre admirei goleiros.
como eles faziam essas grandes defesas, a velocidade, a agilidade, a atenção na bola, como chegavam na bola, mas não queria jogar no gol. Bonito de ver. Gostava, bonito de ver, mas eu gostava Sim. da reação, a da própria atitude, plástica, né? Exatamente. E o vôlei é um pouco isso, né? Fechar o ângulo do atacante, sempre tá indo para frente, e o impacto da bola que você tem que amortecer, de que forma técnica que você tem que fazer isso. E aí eu fui muito influenciado pela escola japonesa, que eu fui fazer um estágio no Japão de 40 dias, ficamos lá em 6 brasileiros, tivemos um aprendizado maravilhoso, e aí foi quando ainda me despertou mais e mais, que eu tive a oportunidade de treinar do lado do meu ídolo, que era o Nekoda, o levantador japonês, e ver o cara do meu lado, treinando defesa, levantamento, como ele olhava para a bola, quais os gestos que ele fazia da perna, do quadril, do ombro, do braço, como ele colocava a bola na mão do atacante. Eu ficava, como é que esse cara consegue isso? Eu também tenho que conseguir. E ficava ali, horas e horas e horas, repetindo, fazendo e tentando. Então, eu acho que foram momentos importantes de aprendizado, de convivência com grandes jogadores e essas pessoas, né? Nesse convívio também nas outras modalidades que te levam a dizer assim, pô, aquilo lá eu posso usar na minha, aquilo não tanto, mas sempre você pode aproveitar, porque na realidade você sabe tão bem quanto eu, apesar de treinador, de professor, eu treino pessoas. Quem faz a diferença são as pessoas e os relacionamentos. Então, as diferenças de chegar ao título ou não também pode vir aí. Passam por essas variáveis humanas, né? Exatamente. Que é onde está muito da beleza do esporte também, né? E eu acho que o Sportville aqui tem no DNA essa questão também de concatenar esses vários esportes e entrelaçar essas experiências, né? E cada um sair ali com a sua, vamos dizer assim, com o seu lucro, né? Exato. Porque uma forma de você aprender, você estar perto das pessoas que fazem bem. Né? Então aqui a gente tem a possibilidade de estar assistindo treino de tênis, treino de vôlei. E ali os tenistas vêm para cá assistir treino de vôlei e a gente vai lá assistir treino de tênis. Tem o contrário também. Tem. Então essa troca é muito importante. E quando vem outras modalidades, aí vira e mexe, por exemplo, a gente recebe a seleção de basquete feminino aqui. Constantemente, né? Inclusive já tem reserva feita. E aí as meninas vão assistir treino do vôlei, dá uma folguinha, a gente assiste o treino do basquete, conversa com o treinador do basquete, com o preparador físico, para ver qual o trabalho que eles estão fazendo, o que eles estão buscando, como é que a gente pode adequar no nosso trabalho. Então tem muita coisa que a gente aproveita, os ensinamentos, o fato de você estar ali também passando alguma coisa e recebendo em troca e tendo experiências diferentes, com esportes diferentes, com pessoas diferentes e que vêm de uma ótica diferente. Sim. Então, acho que essa troca é muito importante e interessante. Sem medo de compartilhar, né, o conhecimento, né? Exatamente. A República Dominicana. É crescimento de todo mundo, né? Sim, é para o bem do esporte, né? Desse todo maior, digamos assim. Parece que até a República Dominicana tá querendo vir aqui. Eles queriam vir para cá, mas eu acho que vai ficar difícil, porque a gente, eu acho que vem para cá. O Marquinhos vai ter que me desculpar, mas é que a gente está acostumado a fazer isso, né? De vir para cá antes de grandes viagens. E vai ser assim na Liga das Nações. E a gente tem que aproveitar esse período para melhorar a nossa performance. E a outra coisa, a maioria das jogadoras são de São Paulo. Então a gente procura, como nós vamos ficar um tempo muito grande fora do país, de não manter essas jogadoras tanto tempo assim. Então, tá no Brasil, fica mais perto de casa, dá uma passadinha lá. As que têm filhos podem trazer, faz uma diferença tremenda, muito grande. Né? A gente também tem que pensar nisso. Né? Então, por isso o Sportville acaba sendo um ponto de apoio
e um ponto de referência para todos nós. Então, a gente procura manter da melhor maneira possível, ter uma alimentação bem adequada para atleta, as instalações, os apartamentos, o ginásio, bem adequado para treinamento, é aquilo que a gente precisa. Não nada luxuoso, mas exatamente aquilo que a gente precisa ter necessidade no nosso dia a dia e atende muito bem. Muito bom. Até o Palmeiras de 99, campeão da Libertadores Palmeiras, aqui. Pô, Filipão. Será que faltou isso pro Palmeiras no Mundial, hein, meu? Sabe que não, o Palmeiras tem o centro de treinamento. Tem o centro de treinamento dele hoje, que é muito bom. Mas aquela época não existia ainda, né? E o Filipão, de vez em quando, durante a semana ele ficava num hotel em São Paulo, mas no final de semana, ou nos finais de semana, ele gostava de ficar aqui, porque fechava a porta do centro e aqui só ficavam jogadores do Palmeiras, eles tinham uma privacidade deles, não entrava mais ninguém de fora, a não ser que eles deixassem. Então era muito gostoso, porque ele conseguia controlar todo o ambiente, né? E também nós tínhamos o campo, então eles treinavam aqui. Era uma convivência deliciosa. E o Filipão e o Mortosa, nós jogávamos dupla, minha mulher gostava de participar do Nocione, e a gente jogava, enfim. Era uma coisa muito legal e que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Aí. Muito bom. E você, com essa história com o futebol também, porque você, lá em Quintana, que eu saiba, você também se arriscou no futebol. Mas eu saí de lá muito pequeno. Né? Eu venho de uma família de jogadores de futebol. Meu pai foi profissional, meu irmão mais velho também. E aí, quando eu vim para São Paulo, com 6 anos, eu queria só saber de futebol. Né? Estudar e futebol. Só que quando eu tinha 12 para 13, nós mudamos, a família mudou para Santo André. Eu fui estudar num colégio de periferia e o meu professor de educação física só gostava de vôlei. Só vôlei. E eu dizia, pô, esse cara vai dar só vôlei, ele não vai dar futebol. E aí eu começo a namorar uma menina que era da seleção do colégio. E aí, como todo namorado apaixonado vai ver a sua namorada treinar, vai catar bola, e não sei o quê, eu comecei a dar meus primeiros toques ali. E ali um amigo me viu tocando na bola e falou, pô, vamos fazer o teste no time da cidade. E lá fui eu fazer o teste, fui aprovado. Um mês depois estava disputando o Campeonato Paulista, o torneio início. E ali começou a nascer uma grande paixão. Eu comecei com 13, parei com 34. O meu último time foi a Basque São Carlos. Joguei na Seleção Nacional durante 4 anos. Foi muito jovem para a seleção. Fui jovem, fui com 18 anos, 17 para 18. Joguei os Jogos Olímpicos de Montreal como atleta. Não era talentoso, mas bastante dedicado, bom levantador, não excepcional, mas eu me cobrava muito. Isso que eu ia perguntar, se você se cobrava muito. Eu talvez tenha sido um dos atletas que mais treinou na vida para realizar um sonho, porque eu não tinha talento. Eu não era um cara que nasci saltando, que eu nasci com grandes habilidades. Mas isso você adquire se você pratica, se você treina, se você gosta, se você se apaixona pela modalidade, você corre atrás para realizar. E foi o meu caso. Eu deixava de ir a festas, eu deixava de encontrar os meus amigos para ir para o treino. Tudo por esse sonho, por esse amor. E treinava assim com infantil, juvenil, com adulto. Meu técnico deixava, olha que beleza. E eu adorava aquilo. Pô, aí ele me levava para jogar pelo interior de São Paulo, ele me botava em todas. Acho que via essa sua gana, a né? Primeira convocação para a Seleção Paulista, sabe? O meu primeiro corte foi terrível. Eu disse, mas o ano que vem eu vou estar lá. E treinava. E assim foi. Depois Seleção Nacional, fui cortado da Seleção Brasileira, sei o que dói um corte. E fui treinado por grandes profissionais. Muitos bons professores passaram pela minha vida, muitos bons treinadores, e eu levo um pouco de cada um nesse meu currículo, né? Nessa minha forma de ser, na minha maneira de treinar. Aprendi com todos, agradeço a todos, e depois eu fiz construí a minha própria história. Mas eu fui muito influenciado, fui muito estudioso da forma de como os outros faziam. E até hoje eu procuro aprender, procuro ver,
porque sempre está tudo mudando, tudo acontecendo, Hoje, e tudo cada é dia mais, né? aprendizado. E você carrega o legado desses seus mentores, desses seus professores, Claro. e talvez uma das figuras mais importantes na sua história é o Bebeto, né? O Bebeto de Freitas foi a figura mais, posso dizer, o mais importante. Ele foi muito importante, mas todos foram importantes. Uhum. Agora, ele me deu a chance de conhecer o mundo, né, de me colocar do lado dele, de me colocar aprendendo, vendo as melhores seleções do mundo, os melhores treinadores do mundo, poder estar um dia na Rússia, viajar na semana seguinte para o Japão, sair do Japão, ir para a Suécia, enfim, aí você começa a ver um mundo completamente diferente e filosofias diferentes, né? Uhum. Então eu tenho que agradecer muito a ele, além do dia a dia, né? De estar dormindo no mesmo quarto, aí comendo na mesma hora, fazendo tudo na mesma hora, em termos de relacionamento, ir para a quadra, na hora do almoço, de trocar opiniões sobre os jogadores, sobre treinamento, sobre o desenvolvimento, o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que mudar. Enfim, foi um convívio assim de 2 anos maravilhoso. Então, de Intenso. muito aprendizado, né? Uma carreira, uma vida de muitos desafios, né, Zé? E imagino eu que um grande desafio depois de você ter vivido tudo isso com o masculino foi virar essa chavinha para o feminino e assumir as meninas. Foi. Como que... Mas assim, quando eu comecei na carreira de técnico, eu já comecei. Meu primeiro time foi Mirim Feminino do Clube Paineiras do Morumbi. Uhum. Meninas de 12, 13 anos. E logo depois eu fui convidado para o Pão de Açúcar. Feminino também. Feminino também. Então eu já tive ali um flerte com o vôlei feminino logo de cara. Foi pro vôlei por conta do feminino, porque foi por conta da namorada também, Tá né? vendo? Aí depois eu comecei no vôlei feminino, fiquei um tempinho e quando o Bebeto me chamou para ser assistente do masculino, Uhum. eu ainda estava, além de jovem, tinha parado de jogar há pouco tempo, então eu estava pulando quase a mesma coisa, com a mesma agilidade. Eu treinava todos os dias ainda. E quando faltava um levantador, eu participava do treinamento. Então, eu estava em forma. Uhum. E dali foi quando, depois de 91, me chamaram para a seleção feminina de base, em 92 que eu fui para a masculina. E aí foi, vira a chave daqui, vira a chave de lá, termina masculino em 96. 97 a gente monta um time feminino aqui em Barueri. Mas depois eu fiquei 2 anos no futebol, fazendo Cruzeiro e Corinthians, como diretor de futebol da Hicks Mills. Eu não era diretor do clube, mas era diretor da empresa dentro do clube. E que foram também 2 anos de experiência, porque eu queria entender um pouco de futebol. Era a minha paixão também, né? Eu queria, como é que funciona, como é que é? E algumas pessoas dizem, o que um cara do vôlei está fazendo aqui no futebol? Mas foi muito legal. Foram anos de aprendizado e que acabaram fazendo com que eu crescesse bastante. Em 2000 eu voltei para o vôlei. Quando eu voltei para o time do Finasa, que era Patrocínio Bradesco. Aí eu fiquei lá 4 anos. Fomos tricampeões brasileiros. Ganhamos 3 Superligas, só o primeiro ano que a gente foi vice. E aí foi quando eu fui convidado para a seleção brasileira feminina. Eu me lembro que foi interessante porque o diretor do Bradesco, do Finasa, na época, ele me chamou e disse assim, olha, tá legal, a gente ganhou o campeonato, mas você precisa escolher. Ou você fica com a gente, eu tinha sido convidado para a seleção brasileira, ou você vai treinar a seleção nacional. Eu falei, mas eu não posso ficar nos dois? A gente não quer te dividir. Ele falou, não. Ele falou, não, a gente não acha legal, porque pode causar algum tipo de problema, ou você ficar lá. E aí,
eu decidi ficar na seleção brasileira. E que era um sonho que eu tinha de ir atrás de uma medalha, né? Uma medalha de ouro. E foi assim que aconteceu. Mas essa situação com o feminino foi muito tempo assim de muito aprendizado, de uma convivência muito legal, onde muda completamente o contexto. Apesar de se chamar vôlei, o treinamento a ser realizado é completamente diferente. O masculino é mais potência, força, velocidade. O feminino vai mais pelo lado técnico. A gente tenta aproximar o vôlei feminino do masculino no sentido de como jogar com a mesma velocidade, com a mesma potência. Mas é difícil. A fisiologia é outra, né? É outra. Então não dá. Mas a gente procura adequar para ficar bem próximo, porque o vôlei masculino tá um negócio absurdo de potência. E os meninos hoje estão mais altos, mais fortes do que nós tivemos grandes campeões aí no passado. E as meninas também estão crescendo. Eu gosto de olhar para cima, não desencorajando as jogadoras menores, mais baixas, porque elas podem jogar como levantadoras, como líberos. Talvez não sejam atacantes, né? Mas a sua importância tem a sua importância, claro. E você se preocupando também com a parte fora de quadra, digamos assim. Tanto é que você, imagino eu, no Brasil, talvez até no mundo, seja o único homem que se consulta com um ginecologista. Isso tem no currículo. Eu sempre brinco que talvez eu seja o único técnico no mundo que se consulta com ginecologista. Mas isso é uma coisa que eu acho importante, porque qualquer problema que eu tenha, não eu, mas as jogadoras, e uma coisa que eu sempre digo para ela, já foi ao ginecologista, está tudo bem, a parte hormonal, como é que está? Porque a gente trabalha com performance. E o importante é que elas estejam bem, para treinar bem, para poder jogar bem. E até a vontade para abrir também alguma coisa que esteja para além da parte física, Exato. Ali, que esteja diretamente ligado ao exercício. Tem o fator humano, né? Que a gente precisa estar sabendo como é que está esse emocional, a influência dos hormônios. Você pega a parte do cortisol, que pode dar vários indícios ali de overtraining ou não, a parte da TPM. Tem muita coisa que a gente precisa ficar de olho, a própria pílula. Então, e hoje tem uma parte muito importante, que é a coisa do doping, né? Que a gente tem que ter uma atenção muito grande, as substâncias que são ingeridas, então a orientação para que isso não aconteça, que é um negócio muito sério. E muitas vezes você consumir um medicamento que você se receitou, muitas vezes esse medicamento pode conter alguma substância proibida e que isso vai ocasionar um doping que você vai ficar fora, se for pega, vai ser um problema sério. Então, o ideal é que seja prescrito por um médico, que o médico acompanhe, que tudo seja da melhor maneira possível. E a gente tem muita preocupação com as atletas nesse sentido. Então, a gente tem que acompanhar. Não é só dar treino lá dentro da quadra. Fora da quadra, você também tem que estar muito atento para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Essa parte emocional das jogadoras, né, que faz parte essa parte mental e emocional, que muitas vezes pesa na performance. Porque quando a gente prepara uma jogadora ou um atleta, a gente prepara em 4 pilares, né? O técnico, o tático, o físico e o psicológico. Então a gente tem a Fernanda, que é a nossa psicóloga, que também me ajuda muito. A gente tem uma equipe multidisciplinar, que são excelentes profissionais e cada um deles tem a sua autonomia para trabalhar da melhor maneira possível dentro do nosso planejamento. A parte de fisioterapia, o nosso médico, Dr. Júlio, o Fernandinho, fisioterapeuta, e o Dani, que são os fisioterapeutas, né? Então, tudo funciona, tem que caminhar. Como eu te disse no começo, é Fórmula 1. A gente não pode perder tempo. Uma jogadora que se contunde, que se machuca,
ela não pode ficar muito tempo fora, porque ela perde performance, ela perde tempo de preparação, ela pode ficar fora de jogos e isso pode acarretar num resultado ruim. Então a gente tem que ter uma atenção grande. Rapaz, que responsa, hein, Zé? É muito. Ainda mais seleção nacional é maior, né? E aí você com o clube e com a seleção, você já foi procurado já para treinar outra modalidade? Não, de vez em quando eu escuto assim, por que você não vai treinar meu time de futebol? Não tem a menor chance. Porque assim, é sempre cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado. O que não impede de haver essa troca que você faz tão bem, né? Exato, mas aí é que eu gosto de saber, eu gosto de aprender, eu gosto de entender o que eles estão buscando, né? O que taticamente eles estão querendo do time deles, a parte física, qual é o parâmetro, da parte técnica, o que eles trabalham de fundamento, e da parte emocional, como é que isso funciona. Agora, eu me formei no vôlei, a minha vida inteira foi dentro de uma quadra. Eu adoro futebol, joguei futebol assim, com os amigos e tal, sei as posições, mas não vivi. Até entendo que, mesmo eu não tendo sido jogador, e tem alguns bons treinadores de time de Série A, treinadores que foram campeões aí, que não foram jogadores. Tem muitos, Sim. Né? Eu posso te dar um exemplo mais antigo do Cláudio Coutinho, que o técnico era jogador de vôlei, chegou a ser técnico da seleção adulta de futebol. Mas não é uma coisa normal. Aí você pega esses caras que jogaram, né? Muricy, Dario Pereira. E cada vez mais, né? A gente tem tendência é essa, né? Agora, melhoraram os cursos, muitas coisas foram melhorando, foram se adequando, e hoje a gente tem muita gente que, mesmo não tendo sido jogador de futebol, são bons treinadores e que almejam aí a treinar uma seleção um dia. Mas eu não me vejo, como eu já estou com 67 anos, eu já não tenho mais tempo para fazer cursos, para correr atrás. Um dia eu gostaria de dirigir um time, não posso esconder de você, dirigir um jogo. Um jogo? Olha, treinar o time uma semana e dirigir um jogo para ver como é que seria essa experiência. Eu acho que seria legal. Mas eu acho que daria tão certo que não ia ficar só nessa semana, hein, Zé? Eu sou muito chato, cara. Eu sou muito chato. Quando eu jogo bola, quando eu jogo futebol, eu sou chato. Vai começar da marcação, da defesa. A defesa, teu negócio é a defesa. Muito, rapaz. A defesa. Mas eu sou um técnico que eu acho que tem uma coisa que não foge da outra modalidade. O que eu gosto no vôlei? Da transição. A transição é do sistema defensivo para o ofensivo. Quanto mais rápido você tem essa passagem no vôlei, melhor você ataca ou contra-ataca contra os seus adversários. No futebol é a mesma coisa. Quanto mais rápido você consegue se organizar quando você toma a bola do adversário, mais você tem a possibilidade de fazer o gol. Então eu não estou tão longe, tá vendo? Então, na ideia eu tenho. Olha lá. A concepção eu tenho. Resta uma esperança. Meu time está sem técnico, não precisa nem falar que time que é, né? É o Corinthians. Resta uma esperança. Foi onde eu trabalhei por 2 anos. Olha lá, tá vendo? Você sabia, vou te dar um dado que talvez você não saiba. Você sabe quem foi buscar o Dida na Itália em 2000? Eu fui lá. Caramba. Aí foi um negócio assim interessante, porque eu não tinha levado roupa e o José Perrella falou que o senhor Alberto do Alibe, que era o presidente da época, falou assim, estão querendo levar o Dida pro Atlético Mineiro. E aí o Zezé do Cruzeiro. O Zé falou, pelo amor de Deus, não deixa, seu Alberto, estão precisando de um goleiro. O Dida está lá no Milan e está na reserva do Milan, não está sendo aproveitado. O Abbiati está jogando, manda alguém lá buscar. E aí o seu Alberto falou assim, você fala italiano? Eu falei, eu tinha morado na Itália 2 anos. Aí eu falei assim, falo. Aí ele disse, então vai hoje, agora para a Itália, no primeiro voo. Zé, não sabia disso. Aí eu liguei para o Alcione e falei, me leva um paletó, calça, camisa para o aeroporto, que eu não vou nem voltar para casa. Me traz o passaporte. Foi assim.
embarquei naquela noite mesmo. No dia seguinte, eu me vi assim, sentado na mesa com o Galliani, que é aquele carequinha que sempre aparece o Catamessa, que era o advogado do Milan, e com o procurador do Dida, num outro mundo, né? Completamente diferente do que eu estava acostumado. Sim. E aí, tirando o italiano que você dominava. Exatamente. Aí consegui um advogado amigo meu para fazer o contrato, que era do vôlei. Eu falei, você vai lá me ajudar, porque não temos italiano para fazer um contrato. E aí a gente conseguiu o Dida por empréstimo. Ele fez um ano maravilhoso. Putz, ele arrebentou. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. O Mundial. E eu estava naquele Mundial. Obrigado, Zé. Valeu. Putz, caramba, valeu. Não, foi uma grande história, foi legal. Inclusive o Corinthians, naquele ano, esteve aqui. Se concentrou na Sportville, ficaram 4 dias aqui. O Oswaldo não queria ir para o hotel, ele estava preocupado com o jogo, não lembra qual era. Ele falou, pô, me ajuda, leva o time para lá. Eu falei, Oswaldo, mas eu sou o diretor do time, o pessoal vai achar... Pô, não faz isso. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos para lá, eu preciso fechar o time, eu preciso tirar do convívio de muita gente, e lá a gente fecha, não entra ninguém. E aquele time do Corinthians era um time que só Rincon, Marcelinho, Luizão, Vampeta, Edilson, Dida. O Dida. Depois, na lateral esquerda era o Kleber. Não, só era encrenca só. E no Mundial tinha o Daniel e o Fábio Luciano. Não, que a gente contratou da Ponte Preta. Vocês também intermediaram? Também. Putz, da Rix Music. Volta, Zé! Não, tô fora. Mas foi uma grande experiência. Eu agradeço assim, a vida por ter me dado essa oportunidade de ter vivido esse tempo no Cruzeiro e também no Corinthians. Muito bom. Como estamos de tempo, produção? Eu sou São Paulino, viu? Então, ó. Caraca! Mas eu sou profissional. 4 minutos? Zé, estamos, infelizmente, chegando ao final. Te agradecendo, cara, demais mesmo. O quanto você deixou a gente à vontade. Eu sempre falo isso, às vezes eu falo no começo, hoje eu vou falar no fim. Tô nervoso, cara. Mas o quanto você deixa a gente à vontade, com a paixão com que você fala desse esporte assim, obrigado. Impagável. Muito obrigado mesmo. Te fazer uma última pergunta. Só pode escolher um. É um jargão batido, mas... Vai pedir para eu escolher a melhor jogador que eu já treinei. Não. O melhor jogador que eu já treinei. Não vou te botar assim enrascada, imagina. Ainda mais sabendo que você levou o Dida pro Corinthians. Jamais. Eu tenho uma dívida eterna com você. Não, fui eu. Foi o Corinthians que levou, eu fui Não, mas sem quem você. Foi buscar. Não, eu fui lá. Foi isso. Se você pudesse escolher só um, qual você escolheria? O foco, a força ou a fé? Eu ficaria com a fé. Eu acho que... Eu sou um cara de muita fé, eu acredito muito, eu rezo muito. Acho que quem tem fé nunca está sozinho. E com fé eu vou. E acho que ela é extremamente importante, ela me move. Eu, por exemplo, por promessa, já fiz o caminho de Santiago, de Compostela, de andar 800 quilômetros sozinho. Acredito muito e acho que tem muita coisa que pode nos ajudar. O acreditar, o ter sempre algo para realizar e a solidariedade. Eu acho que a fé é muito ligada à solidariedade, ao amor, à esperança, à paixão. E são coisas que me movem muito no que eu faço, no que eu procuro realizar e passar para as pessoas que estão do meu lado. De construir, de fazer sempre o melhor, de nunca deixar de fazer o seu máximo, porque as derrotas vão acontecer. Mas se na derrota você fez força, você tentou fazer o seu máximo, você não perdeu, você acabou ganhando, apesar do resultado ser um resultado negativo. E isso eu acho que quem faz é a fé, que move o mundo, que move as pessoas e que, graças a Deus, está no ar aí, que está muito próximo da gente. Obrigado pela sua fé. E a última para encerrar,
como você vê o futuro do vôlei no nosso país, Zé? Eu acho que a gente está passando por um momento um pouco difícil por causa da quantidade de jogadoras no feminino. No masculino, a gente tem uma quantidade maior, consequentemente, mais gente para selecionar, e essa seleção vai fazer com que cada vez o Brasil tenha uma seleção melhor e que brigue sempre pelos melhores lugares, pelos pódios do mundo. No feminino, a gente tem uma quantidade menor de jogadoras, consequentemente, a gente não pode abrir mão de algumas coisas, de algumas jogadoras, apesar da idade. Elas são muito importantes. Não é que a gente possa ficar renovando o tempo inteiro, mas acredito muito na nossa cultura de voleibol. O Brasil é um dos times que mais se mantém entre os melhores durante todos esses anos. Então, é acreditar naquilo que a gente faz, acreditar no treinamento, na preparação e jogar contra as melhores seleções do mundo. Eu acho que essa é a receita para que a gente permaneça entre os melhores. Agora, a gente sempre tem que treinar mais que os outros. E a gente vai continuar fazendo isso para tentar estar entre os melhores do mundo. Estaremos. Se Deus quiser. Zé, mais uma vez, muito obrigado por abrir as portas aqui desse recanto, esse lugar abençoado. E a gente continua na torcida por você, por vocês e as meninas. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado para você que acompanhou mais esse episódio. Ele continua aqui para você disponível e, claro, né, pedindo para você sempre se inscrever, dar aquele joinha e continuar seguindo a gente. Zé, brigadão, a gente se vê pelas quadras. New On presente, onde houver esporte. Até a próxima, gente. Valeu!